Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi feito para vos falar sobre um tema relacionado com a sustentabilidade nessa altura eu perguntei qual era o perfil, digamos assim, das pessoas que iam estar a assistir a este webinar. Isto é, se o perfil era mais técnico, se era mais científico, e a balança pendeu para o científico. E, portanto, é nessa faixa técnico-científica, um bocadinho mais para o científico, que esta apresentação se enquadra. Isto é, a relevância que o Sol tem, de facto, no sequestro, e mais do que sequestro, na estabilização do carbono. Tem aqui, assim, o ciclo geral do carbono e a nível do planeta, e o que salta aqui à vista é a grande quantidade de carbono que está dissolvida na forma inorgânica nos oceanos, que é de facto, e para efeitos imediatos, e onde a maior quantidade de carbono está alocado. E a quantidade de carbono que está nos oceanos representa cerca de 47 vezes mais a massa de carbono que está na atmosfera, e cerca de 94% desse carbono que está nos oceanos está numa forma de carbono inorgânico dissolvido, só que o problema deste carbono e deste reservatório é que não é completamente fiável, já que esta quantidade de carbono tem vindo a diminuir em consequência do aumento da temperatura média dos oceanos e também da descida do valor de pH, que fazem com que, por uma questão química, parte deste carbono passe novamente para a atmosfera. Quanto à parte continental do nosso planeta, aí os solos são, de facto, o maior reservatório de carbono, tem uma quantidade de carbono e avaliada em cerca de 2.400 petagramas. Isto não contando com o permafrost, ou seja, com os solos que se têm mantido permanentemente congelados, porque eles representam mais de 71% daquelas 2.400 petagramas, e mesmo só esta quantidade de 2.400 petagramas representa cerca de 3 vezes mais a massa de carbono que está na atmosfera, cerca de 4 vezes mais a massa de carbono que está no biota, ou seja, quando nós olhamos para uma paisagem qualquer, temos que nos lembrar que a maior parte do carbono nem está do lado de cima do solo, nem faz parte do biota, quer seja vegetal, quer seja animal, está assim escondido, digamos assim, no solo, na forma de carbono orgânico, como constituinte da matéria orgânica. E outra relação é que a quantidade de carbono que está armazenada nos solos representa cerca de 240 vezes as atuais emissões de carbono com origem na utilização de combustíveis fósseis. E é este último aspecto que fez aparecer em 2015 um movimento chamado 4 por 1000,
cujo objetivo está inscrito já no Green Deal da Comunidade Europeia, e este nome vem do facto de que a relação entre o total de emissões com origem nos combustíveis fósseis, a dividir por 2.400, que é a quantidade em petagramas da massa de carbono no solo, tem um valor aproximado de 4 por mil. E, portanto, a intenção, digamos assim, ou o objetivo seria aumentar o estoque de carbono no solo por ano, em cerca de 4 por mil, relativamente ao estoque existente. Ou seja, suponhamos um solo com 1% de carbono, ele não teria que aumentar para 1,4, porque isso é que seria um aumento de 4 por mil, mas sim é 4 por mil do que ele já tem. E 4 por mil de 1% é 1,004. E, portanto, estamos a falar em números que aparentemente são alcançáveis por ano. Se este objetivo fosse completamente cumprido, estaríamos a aumentar o armazenamento líquido de carbono no solo a um nível que permitia limitar o aquecimento global para valores compreendidos entre 1,5 a 2 graus, em comparação com a época pré-industrial. Já que aumentar a massa de carbono no solo em cerca de 1 petagrama equivale aproximadamente a reduzir o teor de CO2 na atmosfera em 0,47 ppm. Mas este movimento ou esta proposta dos 4 por mil não deve ser interpretada exclusivamente em termos numéricos, mas sim também em termos conceptuais. Porque, finalmente, o papel do solo e da agricultura e da floresta ou está a ser cada vez mais reconhecida como uma solução ou como uma das soluções integradas para combater ou mitigar as alterações climáticas, a segurança alimentar e a poluição ambiental, e só isso representa uma alteração do paradigma que se assistia até aos anos 90, digamos assim, do século passado. E como pontapé de saída desta alteração de paradigma, foi estabelecido em 2015 como o Ano Internacional do Solo, e a ONU também, nessa mesma altura, estabeleceu o dia 5 de dezembro de cada ano como o Dia Internacional do Solo. E, mais do que isso, a Sociedade Internacional de Ciência do Solo estabeleceu o período de 2015 a 2024 como a década internacional do solo, e tudo isto tem contribuído para aumentar a consciência das pessoas no papel decisivo que o solo pode ter nestes temas. Temos, de facto, ainda um longo caminho a percorrer, mas, como dizia um ilustre autor que estuda estes temas, podemos ter o lema de In Soils We Trust, ou seja, alterar, e o lema que vem inscrito nas notas de dólar, e substituir esse lema, que é In God We Trust, pelo In Soil We Trust. E, em termos conceptuais, e aumentar o estoque de carbono no solo, só é possível se, em simultâneo,
e aumentarmos os fluxos de entrada de materiais orgânicos no solo e diminuirmos os fluxos de saída. O que é possível através da adoção de práticas sustentáveis de gestão do solo, nomeadamente por mobilizações menos frequentes, por maximizar a reciclagem dos resíduos vegetais e pela aplicação de corretivos. Porém, também temos que ter presente que da matéria orgânica que aplicamos ao solo, ou que é depositada no solo, mesmo sem a intervenção do homem, uma parte significativa dessa matéria orgânica não vai ficar no solo e não vai conduzir à formação dos compostos úmicos, já que uma parte vai ser alvo de decomposição por parte da população microbiana e, em termos de massa, há uma grande massa do material orgânico que vai ser emitida para a atmosfera na forma de CO2 e água, em resultado da respiração microbiana, paralelamente com a mineralização de alguns nutrientes, nomeadamente o azoto. E, ou seja, e a partir de uma certa quantidade de material orgânico e adicionado, temos que ter presente que há uma eficiência em termos da quantidade de matéria orgânica que depois fica remanescente no solo, isto é, os materiais orgânicos, ou a qualidade dos materiais orgânicos enquanto potenciais sequestradores de carbono no solo vai depender de um parâmetro chamado coeficiente isoúmico, que tem como forma de cálculo a que está aqui no slide, e neste gráfico vemos que, tomando como exemplo a fileira vitícola, os diferentes resíduos vegetais da fileira vitícola apresentam valores do coeficiente isoúmico muito diferentes. Aqueles que têm um valor maior, isto é, um rendimento maior em humus no solo, são o engaço e a grainha, decorrente da sua constituição bioquímica, muito ricos em ligninas, e aquele que tem um rendimento menor é a lenha de poda, já que a maior parte dos compostos na lenha de poda são celulose, hemicelulose e amido. E também o que é de assinalar é que estes rendimentos em humus, isto é, os valores do coeficiente isoúmico, são relativamente estáveis para cada tipo de material e não ocorrem diferenças significativas no seu valor entre solos, e foram ensaiados 10 solos diferentes e entre valores de temperatura, tendo sido ensaiados 5 valores de temperatura. O que varia de solo para solo e de temperatura para temperatura é a velocidade com que estas reações ou com que estas transformações ocorrem. Mas em termos de valor final, o valor final não varia significativamente nem com o tipo de solo, nem com a temperatura. Outro aspecto é que, quando falamos em armazenamento ou sequestro de carbono no solo, não podemos tomar isso como sinónimo de carbono estabilizado, já que do carbono orgânico total de um solo temos que distinguir duas frações. A fração que está presente em partículas discretas de matéria orgânica, que apresentam um diâmetro maior do que 2 microns,
e que tem tempos de residência de semivida à volta de 1 a 2 anos, isto é, são estes materiais que se encontram permanentemente em decomposição em consequência da atividade microbiana, e há depois uma fração de carbono orgânico que está ou que fica associado à fração mineral, isto é, as partículas minerais com um diâmetro menor do que 2 microns, e este sim é aquele que é considerado o carbono estabilizado no solo e que representa um verdadeiro sequestro a longo prazo, já que os tempos de semivida deste carbono é normalmente maior do que um século. Ou seja, num solo que tenha 10,3 gramas de matéria orgânica por quilo, nós nesta fração podemos distinguir, ou temos que distinguir, em termos de qualidade, o carbono particulado, que no caso deste solo representava cerca de 41%, e o carbono associado à fração mineral, isto é, o carbono estabilizado, que neste caso concreto representava cerca de 59%. E é esta caracterização que tem que se fazer, ou que se deve fazer, nos solos, quando queremos não só calcular os estoques de carbono, mas também a quantidade de carbono que realmente está estabilizada no solo. E, para isso, há dois conceitos diferentes. O primeiro conceito diz respeito ao facto de que cada solo, dependendo das suas características, tem uma capacidade máxima para estabilizar, para proteger carbono. E se nós medirmos esse parâmetro, que é um parâmetro intrínseco de cada solo, numa população relativamente confinada de solos, vemos que os valores da capacidade máxima de estabilização obedecem a uma distribuição que pode ser considerada normal, já que estamos a tratar de uma característica intrínseca dos solos de uma determinada região. Outro conceito é, mas dessa capacidade máxima, qual é aquela que já está saturada em carbono? E para essa mesma região, que é o Douro, isto diz respeito a 123 amostras da região do Douro, vemos que este parâmetro, que já não é uma característica intrínseca do solo, mas que é uma consequência, em grande parte, da gestão que fazemos do solo, já não obedece nem de perto nem de longe a uma distribuição normal e tende a ter um enviesamento para valores mais baixos e que estão com uma média de cerca de 22% da capacidade máxima do solo é que está preenchida com carbono estável. Já agora, quem é aqui do Douro, ou quem conhece o Douro suficientemente bem, pode estranhar como é que um solo do Douro, que em média tem uma saturação em carbono relativamente baixa, 20%, como é que há aqui um solo que tem quase 100%. E este solo foi propositadamente amostrado, portanto não faz parte de uma amostragem aleatória, e corresponde a uma situação de mortório, isto é, um solo que até ao início do século XX teve vinha e, em consequência da filoxera, foi abandonado, está em vegetação natural há mais de 100 anos e, nessas condições, este solo em particular já atingiu quase a quantidade máxima de carbono que pode estabilizar.
Porém, todos estes conceitos dão origem a um paradoxo ou a alguma aparente falta de congruência, já que, se nós considerarmos 3 solos diferentes, todos eles com o mesmo tipo de cultura, vinha, no Alentejo, no Douro e nos Verdes, é expectável, ou tal como é expectável, o solo do Alentejo, tal como do Douro, tem um teor de matéria orgânica muito baixa, portanto, à volta de 11,7 gramas por quilograma de solo, isto é 1,2%. No caso do Douro, este solo concretamente tinha cerca de 0,8% de matéria orgânica, em contraposição com uma vinha da região dos Verdes que tinha, ou que apresentava cerca de 24 gramas por quilo, isto é 2,4% de matéria orgânica. Mas, se além destes dados formos a cada um destes solos e fizermos o fracionamento da parte mineral do solo isenta de carbonatos, e se paralelamente nessas mesmas frações fizermos o fracionamento do carbono que está associado a cada uma delas, vemos que neste caso deste solo cerca de 76% do total de carbono está associado às frações mais finas, portanto está estabilizado, e enquanto que no exemplo do Douro cerca de 65% está estabilizado, e embora tenha uma composição da fração mineral relativamente diferente, portanto, com um teor de elementos menores do que 20 microns, isto é, argila e limo, menor do que no caso do Alentejo, e temos valores também, neste caso, de 76% do total de carbono do solo do Minho, associado à fração limo e argila, que representa uma percentagem muito menor, já que, como é do conhecimento da maior parte de nós, são solos bastante mais arenosos do que os solos do Douro ou do Alentejo. Grosso modo, portanto, há tudo em todo o lado, mas em média os solos do Douro, os solos do Minho têm teores de areias muito maior do que os restantes. E se aplicarmos aqueles dois conceitos, o de capacidade potencial de armazenamento de carbono e o conceito de saturação em carbono estabilizado, chegamos a valores que no Alentejo, ou que no solo de vinha do Alentejo, este total de 5,16 gramas de carbono por quilograma de terra fina, se subdivide, que é este valor que está aqui, representa cerca de 32% daquilo que este solo poderia estabilizar. E portanto, o solo tendo uma capacidade máxima de estabilização de 22,6, estes 5,16 representam cerca de 32%. No caso do solo do Douro, não é muito diferente, se bem que tenha uma capacidade potencial de estabilizar carbono menor do que no Alentejo. Portanto, neste exemplo, passa de 22,6 para 15,6, e a quantidade de carbono que está e associada àquelas frações, 2,98, que há de estar aqui escrito, embora eu não veja. Já vê? Não. E agora fui-me embora, não foi? Deixaram de ver? Não, professor, estamos a ver, continuamos a ver. Deixei eu. Estamos a ver. Deixei eu. E também vimos o 2,98. Está a parte castanha
do gráfico das eu vou continuar agora com um ecrã pequeno. Ok. Para mim, espero que estejam a ver tudo. Estão a ver tudo? Continuamos a ver igual. Agora, o surpreendente e o paradoxo está aqui. É que no Sol do Minho, e eu não consigo mudar de slide, ou mudou de slide? Não? Não, não mudou. Isso não mudou. Então, está mal. A coisa está mal. Peço desculpa. Já estão a ver agora? Continuamos a ver o mesmo. Ah, não, agora mudou. O paradoxo está aqui nos solos, como exemplo deste Sol do Minho, que são solos com teores de matéria orgânica superiores, total. São solos com uma apreciável quantidade de carbono estabilizado, 10,55. Só que como são solos relativamente arenosos, o seu potencial de estabilização é muito baixo, o que significa que, neste caso concreto, este solo já estabilizou 90% do máximo que pode. O que faz com que algumas ideias pré-concebidas que possamos ter possam não ser